estamos vivendo o período da graça e da misericórdia do Senhor. Jesus veio para todos, né? E quando a gente fala de oração, como a gente já falou, é gratidão. O próprio Senhor Jesus, em muitos milagres que nós vimos ele fazer, os milagres aconteciam apenas com a ação de graça. Se você pegar a primeira multiplicação dos pães, ou qualquer das multiplicações, você vai ver Jesus pegando o pão, levantando e dizendo o quê? Multiplique-se pão. Se transforma aqui em 500 cestos para alimentar? Não. O que Jesus fez? Graças te dou, Pai. Eu te agradeço, Senhor. A adoração e a gratidão. Então, poder que existe realmente na gratidão. E o milagre aconteceu a partir daí. Então, a oração, ela nos, como eu disse, ela nos ensina a gratidão. A oração, ela nos dá sabedoria. É interessante porque há um texto da palavra de Deus que sempre me chama a atenção, que diz que quando nós sentimos falta de sabedoria nas nossas vidas, eu não sou sábio para lidar com isso, não tenho sabedoria para lidar com essa ou com aquela situação, a palavra do Senhor diz o seguinte: pede a Deus, que tem prazer, tem alegria em te dar. Como é que você pede a Deus? Então a oração também te dá sabedoria quando você sabe pedir. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém ou se algum de vós tem falta de sabedoria em alguma área da sua vida, peça a Deus, que concede a todos liberalmente com grande alegria. Concede a quem? A todos. É o texto. Seja lá quem for. Se pedir sabedoria a Deus, Deus vai dar sabedoria. Então, sabe o que eu digo para você que está nos ouvindo? Não importa a tua situação, não importa o momento que você está vivendo. Ore, fale com Deus. Porque a tua aproximação de Deus através da oração vai mudar a sua situação. Logicamente, eu preciso entender que há necessidade da mudança. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, que é tão conhecido, a gente cita tanto isso, esse texto, que a palavra do Senhor dizendo: se o meu povo, os chamados de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar o perdão, então eu o ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então é importante a gente entender que a oração é o caminho para você se aproximar de Deus e buscar o perdão. Converter. Sim, a conversão, que vem de Deus para as nossas vidas, mas então é importante isso entender, que Deus ele nos chama a uma mudança o tempo todo. E essa mudança vem através da oração. Então Deus disse: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, deixar os maus caminhos, eu virei dos céus e mudarei a sua história de vida, sararei a sua terra. Sabe o que Deus está falando aí? Está falando de mudança de vida, está falando de prosperidade, está falando de saúde, está falando de mudança de comportamento. Isso é poder que existe no quê? Na oração. Então, algo que eu posso dizer para você, pergunta a Rosana e o Marcos, que falou também a respeito dos benefícios, da oração. A oração é, acima de tudo, a arma mais poderosa que nós temos para lidar com as nossas próprias vidas, para lidar com o nosso dia a dia, para lidar com aquilo que está diante de nós. Então, se você orar, você vai ser abençoado, você vai ter paz, você vai ter entendimento, você vai ter graça, você vai ter saúde, você vai viver mais feliz, você vai ser próspero, vai ter um relacionamento abençoado. Então, ore. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, ele diz: orai sem cessar.
né? Orar é Então, necessário. a pergunta de quanto nós devemos orar e quando já está respondida. Orar é sem cessar, né? Oração não precisa ter liturgia, né? Porque o pessoal acha que oração você tem que levantar a mão, tem que dobrar o joelho. Não, Precisa ter oração horário marcado, né? é horário marcado, falar em voz alta. Não, oração é você e Deus, é comunhão, é algo que em qualquer lugar, em qualquer momento você pode estar orando.